Opa, tudo bom? Tamo aí pra mais um episódio, hein? Uhul! Você acredita que o pessoal tá reclamando que tá curto os episódios? Acredito. Como é que pode, gente? Estou gravando vários aqui. Eu não tô achando certo esse comentário. Mas tá gravando com menos tempo. Mas é que é difícil editar. Ah, vai caçar sapo, Daniel. Conta pro pessoal que você diminuiu o tempo só pra não dar o tempo de mais uma gravação. Conta, explica isso daí, eu tô do lado deles. Que isso? É verdade. Eu queria explicar isso pra vocês. Eu queria terminar logo essa temporada do blog e ia precisar terminar de gravar essas histórias. Só que minha máquina aqui, ela para de gravar com 23 minutos. E aí é muito chato ter que gravar de novo outra parte, em outro arquivo. Aí eu termino antes, por isso que tá... Aqui nós é sincero, né? É sincero. Desde o começo é só sinceridade. E aí você já sabe que se você for comentar nesse vídeo, você vai comentar. Vai caçar sapo, Daniel, faz vídeo mais longo. Vai ter vídeo mais longo. Hum. Em breve. A gente tá vindo de uma sequência aqui que, olha... Esses próximos 3 episódios são de shows que ficaram entre o período que eu fiquei gravando na Record, que foi de setembro a dezembro. E aí eu parei de escrever no blog em julho. Então tem alguns shows de agosto, alguns shows perdidos nesse meio aí, então eu juntei pelos que eu lembrava melhor, e eu soube que era sobre algum tema. E alguns é só um compilado de coisa que aconteceu mesmo. Então esse episódio de hoje aí, desses 3 pré-especial, é a história dos meus 2 shows perdidos e quando eu fui na TV. Mas Daniel, você não foi na TV Record? Não é esse especial da temporada? Eu fui em outro programa de TV. Uau! Vamos ver nesse episódio. Eu infelizmente tive 2 shows na vida que eu perdi. Eu não consegui chegar pro show. Isso me atormenta até hoje. O show foi em 2011. E até hoje eu fico pensando, e se eu tivesse feito aquele show? Não ia ter grande mudança na minha vida, não ia ter grande mudança na minha carreira, que eu não acredito nessas coisas, assim, do aquele dia que você não foi. Porque todos os outros shows eu fui e não teve grandes oportunidades e grandes coisas aconteceram. Mas enfim, mesmo assim eu fico me sentindo mal aí. Que eu fico pensando, queria ter feito aquele show. E assim, esses são 2 que eu perdi porque eu realmente não tinha o que fazer. No futuro vai ter uma história de um show que eu perdi, mas porque eu quis perder. Mas vocês vão entender quando chegar essa história. Eu já tô julgando desde já. O primeiro show que eu perdi justamente por causa da Record. E a gente tava fazendo a gravação do programa lá do Maratona do Humor. Num dos dias da nossa gravação, eles falaram assim, ó, a gravação vai começar 1h30 da tarde e vai terminar às 4h30. Eu falei, eu tenho um show em Catanduva. De São Paulo pra Catanduva são 4h30. Caraca. Se a gravação terminasse às 4 da tarde mesmo, era bem impossível de eu chegar no horário do show, porque como vocês conhecem, São Paulo não é conhecida como uma cidade que é livre de trânsito. Então poderia contar aí mais 1 hora, pelo menos, nessa viagem. Aí eu falei, eu preciso desse show. E aí a gente tinha descoberto já, teve uma outra gravação na Record, que alguns comediantes perderam o show e eles pagaram o cachê do show. Então eu já lancei essa pra falar, ou vocês me arrumam um jeito de ir pra esse show, ou... E aí eles falaram assim, a gente paga o avião pra você ir. Que tem um aeroporto lá perto de Catanduva, não sei qual cidade que era, mas tem um aeroporto perto, a gente paga o avião e você vai. Falei, então beleza, vocês vão pagar, tá tudo certo. Aí eu tava contando já com isso, beleza, fomos pra Record, tava lá na Record esperando. Aconteceu que tinha alguma celebridade que ia lá no dia, e essa celebridade, ela teve que gravar antes. Pô. Nessa de gravar antes, atrasou a nossa. E aí a nossa gravação acabou às 5 da tarde. Ainda não foi um baita atraso, pode estar pensando, mas o avião saía às 5h30 de Congonhas. A Record fica na Barra Funda. Não. Esse trajeto aí, Poxa vida, né? não tem como. Não. Mesmo assim me enfiaram num carro da Record, e aí eu tinha mandado mensagem pros caras, falando assim, eu acho que eu vou chegar a tempo. Mas tava naquela época, tava atrasando muito voo. Então eu pensei, se eu conseguir, se esse voo atrasar, eu já vou avisar pros caras que estão indo lá pra Catanduva de carro, que eram os outros comediantes que iam fazer comigo, pra eles já irem pro aeroporto, pra me esperar lá. E aí a hora que eu chego, eles já estão lá, me traz de volta e a gente vai pro show. Vocês não acreditam que o voo de Catanduva foi o voo pontual do dia? Eu cheguei, olhei num desses painel que tem os voos, tinha vários escritos atrasado, atrasado. Aí eu falei, beleza, o meu deve estar no meio. Cheguei, falei, moça, então eu preciso embarcar e ir pra Catanduva, lá pro lado de Catanduva. Não lembro qual que era o aeroporto. Aí ela falou, não tem como você pegar esse voo mais. Falei, moça, pelo amor de Deus, só me enfia lá. Eu entro agora no embarque rapidinho, moça, não precisa, né, me enfia de qualquer jeito. Ela falou, não, mas não tem como, porque não é que o embarque fechou, o avião já tá na pista. E aí eu fiquei largado e abandonado no aeroporto, Puta que pariu. porque o carro da Record foi embora, e aí eu tinha que dar um jeito de ir embora de São Paulo agora. Aí eu fiquei largado em São Paulo,
O aeroporto de Congonhas é longe da rodoviária da Barra Funda, não tem metrô, e aí eu tive que dar um baita de um rolê, porque eu peguei um táxi, aí eu gastei com o táxi eu consegui o reembolso da Record depois, Isso é bom? porque ficou R$ 30 o táxi. E aí eu comi uma pizza numa pizzaria que tem ali na Augusta, que é boa, que chama Pedaço da Pizza. Nossa, você falou disso daí depois, hein? Aí eu comi lá, pra fazer alguma alegria pelo menos no meu dia, e peguei um ônibus e fui embora pra casa, chateadíssimo. E ainda tendo que ouvir, quando eu tava chegando no aeroporto, eu achei que eu ia entrar ainda, quando a mulher falou que o voo já tinha ido, mandei mensagem pros caras falando, ó, ferrou, volta pra Catanduva. E aí, todo esse caminho de volta de São Paulo pra Sorocaba, foi recebendo mensagens de ódio e ameaça de morte dos comediantes que tiveram que fazer uma viagem, meia viagem, né, até algum lugar nada a ver. Porque eles foram até metade do caminho pro aeroporto, eu mandei mensagem, eles fizeram um retorno e voltaram. Nossa. Aí foi esse o primeiro show que eu perdi, assim, e eu não tinha o que fazer. Uma situação muito desgostosa da vida, assim. Nem tem que comentar, né? Triste. É triste, né? Mas aí o segundo show que eu perdi foi mais triste ainda. Vixe, Maria. Porque eu já tinha aparecido algumas vezes desses programas da Record e tal, já tinha passado alguns. E quando passou, foi tipo líder da audiência, assim. Ficou em segundo lugar na audiência, sempre, isolado. E algumas vezes chegou a quase bater ali pra ficar em primeiro lugar. Então uma galera começou a ir atrás da gente, procurar o nosso perfil, seguir no Twitter, que era a rede social do momento. E aí numa dessas eu marquei pra fazer show com um grupo chamado Riso Ereto. Bacana. O grupo Riso Ereto era formado por Thiago Cepeda, Bruno Bolívia, Thiago Ventura, Di Lopes e o garoto Xuxa, que era quem levava público pro show. Meu Deus. O cara mais famoso desse elenco era o garoto Xuxa do Pânico. Nossa Senhora. Que era um cara que tinha viralizado um vídeo falando que ele era muito fã, que era pra deixar a Xuxa em paz. Quando a Xuxa fez o Twitter e desistiu do Twitter, esse rapazinho gravou um vídeo falando: deixa a Xuxa em paz! E aí ele virou o garoto Xuxa, e aí o Pânico começou a chamar ele pra participar, e aí esses caras chamaram esse cara pra participar do grupo, e aí ele era o chamariz de público pro grupo. Quem trazia mais gente pro show do Thiago Ventura na época era o garoto Xuxa e o Peixe Urbano. E aí eles faziam um show no Teatro do Corinthians, que fica na Rua Parque São Jorge, no Parque São Jorge. Quando me marcaram nesse show, eu falei, beleza. Nessa época já tinha conseguido a minha habilitação e já tinha um carro. Uau! Subiu na vida. Aí eu vou explicar isso no especial. E aí eu peguei ali o meu carro, já tinha ido umas 3 vezes pra São Paulo, e falei, agora eu vou. Tava com aquele aparelhinho de GPS, que meu pai tinha conseguido num rolo. Na Feira da Barganha, de Sorocaba. Não foi na Feira da Tô Barganha. brincando. Mas se meu pai fosse na Feira da Barganha, ele voltava com o Monza de lá. Aí, nesse aparelhinho de GPS, fui colocar o endereço do teatro, né? Que eu tava falando com o Ventura, que era ele que marcava o show. Aí ele falei, passa o endereço, ele me passou Rua São Jorge 777. Já. Escrevi Rua São Jorge no GPS. Apareceram 8 ruas São Jorge. E no GPS não é igual o celular que você consegue abrir e ver no mapa assim e ampliar o mapa. Eu apertava as ruas e dava um endereço lá. E aí todos os horários eram parecidos. E todas as distâncias eram parecidas porque todos eram em São Paulo. Então mudava tipo 6, 7 quilômetros de diferença. E eu não conhecia nada de São Paulo. Então eu resolvi colocar, aqui apareceu, tinha 2 ruas que apareceram números, só que só uma apareceu 777. A outra apareceu 775. Aí eu falei, se essa apareceu 777, é porque é que deve ser. Entrei no carro e falei, vou até sair mais cedo. O show era às 9, eu saí de casa às 6 horas da tarde. Olha só. Pra não ter perigo. Comecei aí. Castelo Branco, Barueri, Itapevi, Osasco, Marginal. De repente mandou eu entrar. E aí eu entrei. Comecei aí. Aí eu falei, beleza, o teatro deve ser por aqui. Que era umas avenidas movimentadas ainda. Tinha bastante comércio, bastante prédio. De repente eu cheguei numa avenida, que era uma avenida que parecia um comércio, assim, do interior. Já não parecia mais que tinha um teatro naquele bairro. E eu continuei indo nessa avenida, que o GPS estava falando pra ir. E eu fui indo. E aí eu continuei. E de repente chegou numa rua que tava tendo uma feira. E a rua tava fechada. E assim, já não era mais aquela avenida que tava aparecendo ainda. Já tinha ficado piorado. Já tava aquelas avenidas que o asfalto tá tudo destruído, não tem calçada na borda mais. Você olha pra frente, você já começa a ver mato, você começa a ver uns barracos. E eu olhei numa placa antes, quando eu tava na avenida ainda, eu olhei uma placa que tava escrito Grajaú. Eita. Aí eu falei, não,
do teatro não é pra cá. Aí, como essa rua da feira tava fechada, eu tive que fazer um retorno. O retorno eu tive que passar dentro de um lugar, mas horroroso, horroroso, horroroso. E aí era umas ruas estreitas, com uns carros em cima da calçada, assim, as calçadas estreitas, os carros com as rodas em cima, o meu carro passando a fiozinho, assim, de distância dos retrovisores dos outros carros e criança correndo pra rua. Tinha crianças correndo, mas tinha umas pessoas, uns malucos sem camisa, de shorts, que ficaram parando e olhando pro meu carro, assim. Tipo, quem que é esse maluco passando aqui? Que com certeza eu era muito estranho pra eles ali. Tipo, eles... Era um lugar que todo mundo meio que conhecia quem passava ali, quem não era conhecido passasse ali. E aí a minha placa tava escrito Sorocaba ainda. Não. Todos os indícios de que... Aí eu coloquei, engatei ali, que eu era novo de carta, mas eu não era burro, né? Porque eu sempre dirigi bem, porque eu tinha um amigo meu que era quase piloto, assim. Ele já sabia fazer drift antes de tirar carta. E aí ele me deu várias dicas antes. Então eu já tava assim, engatado a primeira só, indo só na embreagem, dando uns toquinhos no acelerador, pra se caso precisar, eu ia socar o pé no acelerador, cantar pneu, atropelar todo mundo e sair fora. E aí eu consegui fazer um retorno pra uma rua mais torta ainda, que eu tive que descer. E aí quando eu consegui apontar que eu vi aquela avenida de volta, eu toquei aquela avenida de volta e falei, mano, agora eu vou voltar essa avenida tudo e vou tentar me achar. Aí passado esse desespero, eu caí na Marginal. Aí eu falei, beleza, Marginal aqui, eu sei que o Parque São Jorge tá por aqui. Eu não sei aonde. E aí quando eu vi uma placa escrito Parque São Jorge, ele mandava você pra uma bifurcação. Você saía da Marginal e aí tinha uma bifurcação. Ou você pegava pra esquerda, ou você pegava pra direita. A direita era uma subida, então eu só via umas árvores e não dá pra ver pra onde ia. E pra esquerda eu via a Marginal ainda. Antes da bifurcação tinha um posto. O que eu resolvi fazer? Parar no posto. E perguntar pro frentista, que é alguém que conhece ali a região. Ele olhou pra mim e falou, só manter a esquerda. O que você entende por manter a esquerda numa bifurcação? Entrar na esquerda. Entrei na esquerda e caí na Marginal. Quando eu tava na Marginal, eu conseguia ver um paredão e eu vi o Parque São Jorge. Aí eu falei, beleza, na próxima direita eu entro. A próxima direita não existia. E não chegava. Nossa. Aí quando a próxima direita era lá na frente, lá muito na frente. Então eu consegui dar uma volta, só que daí dessa volta, para eu conseguir voltar onde eu tava, eu não conseguia voltar. E aí, quando eu voltei na Marginal, eu saí na parte errada da Marginal, não saí na local, eu saí na expressa ali. Nossa senhora. E aí eu fui, que a Marginal é muito esquisita pra quem não conhece. E aí eu comecei a ir de novo e passei pelo Parque São Jorge. E aí eu falei, não vou entrar nessa aqui, vou entrar na outra, que eu acho que a que eu entrei era o retorno. E aí eu falei, se eu entrar na próxima, acho que é mais bairro, eu consigo ir voltando pelo bairro. E aí eu não conseguia entrar na outra. E aí quando eu vi, eu tive que fazer retorno, que eu vi uma placa escrito, siga pra cá, Belo Horizonte. Siga pra lá, Rio de Janeiro. Eu falei, já ferrou. Nesse tempo todo eu tava no celular mandando mensagem pro Ventura falando, mano, eu não sei o que aconteceu, Satanás tocou aqui no meu GPS, eu não tô conseguindo chegar. Ele falou, cara, tô atrasando o show, eu tô fazendo MC, tô falando pra galera esticar e tô esticando o máximo que dá. Eu vou fazer mais 2 entradas. Na última eu vou esticar o que der. Tenta chegar. Aí eu consegui dar uma puta volta do caramba, lá não sei na onde, não sei o que, voltei, pá, me encaminhei. Entrei pra bifurcação de novo e joguei pra direita. Eu falei, não quero nem falar mais que esse desgraçado, esse frentista. Quando eu cheguei na frente do teatro, não tinha lugar pra parar. Então eu consegui deixar um quarteirão pra cima. Quando eu fui descer correndo pra tentar chegar no teatro, as pessoas estavam saindo do teatro já. Tinha acabado de terminar o show. E aí o mais triste foi quando eu tava saindo as pessoas do teatro, várias pessoas me reconheceram. E várias pessoas falaram, pô, eu vim pra te assistir. Mas várias, assim, teve pelo menos umas 15 pessoas que falaram. E aí teve uma menina que foi pra me levar presente. E ela me levou uns cupcake de Nutella. Me levou M&M's. Nossa, que dó. Eu ganhei o doce do mesmo jeito. Não, dó dela, né? Mas fiquei um pouco chateado pela moça, coitada. O mais doido é que eu cheguei pros caras ali do grupo, pedi 1 bilhão de desculpa, né? Falei, mano... Daí os caras falaram, mano, é osso mesmo, GPS é foda, os caras indicou errado, que bosta, né, e tal. Aí o Ventura ficou preocupado comigo, porque já tava tarde. E aí ele falou, mano, você não vai voltar embora direto? Dorme em casa. Eu falei, vou dormir, né? É lógico, né? Vamos lá trocar ideia, pelo menos, né? Conversar um pouco. A gente saiu comer um negócio ali com os caras, conversei um pouco com os caras, mas eu tava muito chateado, assim. Porque eu tava me sentindo mal, né? Pô, estraguei, os caras divulgou que eu ia estar lá. Teve gente que foi pra me assistir. E puta bosta, né? Aí o Ventura, ele tinha uma piada na época que ele era noivo de uma moça. E ele chamava a moça de Satanás no texto dele. E eu pensava, que exagero do Ventura, viu? Nossa, o Ventura exagera essas piadas aí de ficar chamando a mina de Satanás. Nada a ver, né? Mas não precisava disso. Quando eu fui dormir, eu descobri que eu não ia dormir na casa do Ventura. Porque o Ventura tava morando com a moça. Fomos na casa dela.
E eu já ouvi gente falando também assim, o Ventura faz sucesso agora falando de quebrada, mas ele nunca foi de quebrada. Não vou mentir pra vocês. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, estaciona o carro meio em cima da calçada, na frente da casa da minha noiva, pra ninguém mexer. Porque daí ele sabe que é de alguém parente da família. Aí ninguém mexe. Então, quando alguém fala isso, é porque não é boa a vizinhança. Isso é verdade. E era muito feio o bairro que eles moravam ali. Ela morava em Osasco, ele tava morando ali em Osasco com ela. Mas ele tinha a casa da família dele em Taboão ainda, que Taboão era mais triste, parece, que Osasco. Depois, no futuro, eu descobri que era. Aí entramos, o Ventura cumprimentou a noiva dele, cumprimentei. Ela não tava com uma cara muito boa, mas eu pensei, tava dormindo, né? Já é meia-noite e meia. O Ventura falou, putz, e o Daniel que perdeu o show, puta dó, né, meu cara? Pô, veio lá de Sorocaba, no GPS, né, meu, se perdeu. Não, e olha que doido, que legal, porque o Daniel apareceu na TV. E aí foi uma mina e levou presente pra ele, mano. Que da hora, levou um cupcake pra ele. Aí a mina tava olhando pra mim assim, tipo, fazendo assim. Quando o Ventura falou que eu ganhei o cupcake, ela olhou pro Ventura. Mas ela olhou com a raiva pro Ventura. Uma raiva que dava pra ver os raios saindo do olho dela na direção dele. E ela olhou pra ele e falou assim, então quer dizer que as meninas dão presente pros comediantes? Ou muito mais, quê? Aí eu fiquei assim... Aí eu fiquei com uma cara de bosta, assim, porque, tipo, eu não tinha pedido pra menina me dar um presente. A menina gostou do meu trabalho e quis me dar um presente, eu só ganhei. Aí o Ventura só quis contar, tipo, pô, que legal, o cara aqui tá começando, que nem eu, tá fazendo, já apareceu na TV, tem fã que gosta do cara. E ele queria só falar isso, e a menina ficou olhando pra ele e falou assim, então assim, as meninas dão presente agora, o que mais que elas dão? Além de doce? Aí o Ventura falou, nada, eu nunca ganhei presente. Aí eu falei, eu também não, primeira vez que eu ganho. Aí ela só olhou pra mim e fez assim, E ela falou, então, Vento, fala pra mim. O que as meninas dão mais? As meninas ficam em cima mesmo, então, no show? Então eu só não vou, as meninas ficam dando presente. Aí eu fiquei tipo, gente, o que tá acontecendo aqui? Porque eu ganhei o presente. Eu não vou dividir com vocês. O Ventura nem ganhou nada. Pois é. Ele só ganhou um cara pra levar pra casa pra dormir porque ele quis ser legal. Aí a menina deixou esse baita climão gostoso, né, entre a gente. Aí ela foi dormir, o Ventura saiu, ficou meio olhando pra mim com uma cara de... eu não sei o que fazer. Aí eu sabia menos o que fazer, que eu tava na casa dela, né? Aí a gente conseguiu conversar, pelo menos com o Ventura, a gente conseguiu ali começar a ficar mais amigo, trocar mais ideia. No outro dia de manhã ele me levou na padaria, fui muito com medo, não vou mentir. Mas como ele falou que conhecia todo mundo, eu podia ficar tranquilo. E ele realmente cumprimentou todo mundo. Desde o senhorzinho, dos carinha de boa, até os carinha mais esquisitos. Mas foi nessa situação esquisitíssima aí que eu acabei criando essa amizade com o Ventura, né? E depois de um tempo, Deus deu esse livramento aí pra moça, que ela tirou o Ventura da vida dela. E acho que ela deve estar muito feliz hoje de não ter mais esse monte de ciúme pra passar, né? É, porque ela nem ia estar sobrevivendo hoje em dia com a Ventura. Hoje em dia tá puxado pra ela. Nossa Senhora. E aí, como pra não ficar só essas histórias tristes de show perdido... Tá bom, tá, vai terminar em alta. Eu apareci na televisão. Enquanto eu estava na Record, fui convidado para aparecer em outra televisão. Aí você pode estar pensando, nossa, é igual o Matheus Ceará, ele vai pra Globo. E aí na Globo ele vai conseguir alguma coisa, ou ele vai pro SBT. E aí eu consegui com a... E aí os caras me falaram assim pra mim, mano, Daniel, vamos dar uma entrevista pra divulgar os shows de improviso. Porque na época eu comecei a fazer um show de improviso com os comediantes de Sorocaba. E aí esses shows de improviso, um dos comediantes do grupo falou, consegui uma entrevista na TV. Daí a gente, pô, que legal. Aonde? Ele falou, TV Aparecida. Bacana. Aí a gente, legal, né? Pô, bacana, TV é TV, né? Qualquer divulgação é divulgação, né? E aí, como é que faz? Então, tem que ir pra Aparecida do Norte pra dar entrevista. Porque a TV fica lá. E não vai ter ninguém aqui. Não é que eles vieram aqui e vão querer entrevistar nós. Aí a gente tem que ir até lá. Legal. Uma viagem aí de umas boas 5 horas de Sorocaba pra Aparecida do Norte. Aí eles marcaram o dia da entrevista numa segunda-feira. Então a gente não tinha show. E aí o pessoal da TV Aparecida falou, a gente paga a viagem de vocês e dá comida aqui. Mas mesmo assim a gente ia ter que fazer um bate-volta pra Aparecida do Norte. Pra dar uma entrevista na TV local. Aí fomos, né? Eu, João Valho e o outro comediante que eu não quero citar nomes, porque... enfim, ele deve dinheiro aí. Nossa. E hoje em dia acho que ele até parou já, então não faz nem diferença falar o nome dele. Aí a gente foi naquela coisa, né? Putz, a TV Aparecida, não pode falar realmente nada lá. O que a gente vai fazer na TV Aparecida? Por que a gente topou isso? Era só o pensamento que começou a passar na minha cabeça. Depois que a gente passou de São Paulo, eu só ficava pensando, por que a gente topou essa entrevista? Não tem porquê. Não tinha porquê da entrevista na TV Aparecida. Mas aí quando a gente chegou lá em Aparecida do Norte, fomos lá nos estúdios da TV Aparecida, que acho que fica atrás da Basílica. É Basílica que chama? Acho que sim. Santuário? Basílica, acho que é Basílica. A igrejona.
Vamos chamar de igrejona? A igrejona, gosto. Atrás da igrejona ali ficava ali os estúdios da TV Aparecida. Que Aparecida do Norte é uma cidadezinha desse tamanho, assim, bem pequenininha. Aí não tinha muito conhecendo a cidade. Aí a gente foi ver o estúdio, onde gravava o... Como é que é o nome daquele programa? Terra da Padroeira, é isso? Não sei, eu não sou fã de TV. Tem um programa lá que é um programa grande. Daí eles mostraram pra gente o teatro onde gravava. Baita num teatro pra 500 pessoas. Puta estrutura, palco, luz, som perfeito, tudo, todo lugar da hora. Ele falou, não, a entrevista vai ser aqui, porque eles falaram, durante a entrevista seria legal vocês fazerem uns jogos de improviso. E aí a gente, legal, né? Aí a pessoa, mas vai ser aqui no teatro? Eles falaram, não, vai ser no estúdio mesmo, um estúdio menor. Aí eu falei, tá, beleza. Aí eles mostraram o estúdio menor pra gente, e aí foi muito doido, porque de um lado tava montado o cenário, e do outro lado tava todos os outros cenários, porque era um estúdio para todos os outros programas. Nossa. Era os programas de... os programas de culinária era gravado ali, os programas de entrevista, o jornal. Todos os programas que tinham um estúdiozinho, era ali. Então ficava um monte de tapumes, empilhado um atrás do outro, marcado com fita qual o programa que era, só pra tirar o tapume, botar o tapume lá, armar as outras coisas, os móveis que tinha, tipo, você tinha sofá, você tinha mesa, não sei o que, montava lá e aí gravava. De um lado, tava lindo, impecável, assim, o cenário. Do outro era uma zona. Era um monte de coisa empilhada, um sofá em cima de uma poltrona, com uma cadeira enfiada no meio, e um lustre, e aí uns tapume, e uns fios. E no meio disso aí, entre o bagunço organizado, ficavam os câmeras. Aí tinham 3 câmeras, a apresentadora e nós 3. Aí a entrevistadora começou a fazer pergunta. Eu tava com o filtro ligado, pra não falar bobagem. Então teve 3 vezes que a moça perguntou coisa pra mim e eu só fiz assim, porque eu tava tentando bloquear as piadas idiotas que eu pensei. Eu não lembro exatamente as perguntas, tá? Mas eu lembro que eu ficava com uma cara de banana assim, tipo, E aí o João começar a responder e daí eu só complementar a resposta do João. Só que, dentro do estúdio, aí mandaram a gente fazer o jogo de improviso, a gente fez. Aí foi muito triste, porque tinham 7 pessoas dentro de um ambiente, 3 delas tentando fazer graça, pras câmeras. Então nós ficávamos na expectativa de tentar fazer o câmera rir. Aí conseguimos fazer um câmera riu, pelo menos. Aí foi muito constrangedor fazer o jogo de improviso ali pras pessoas do estúdio. Esquisito. Mas conseguimos passar limpo da entrevista, não falamos nenhuma bobagem, não demos nenhuma vaza. Olha só. Tudo lindo. Aí eles falaram, vamos comer na cozinha? Falei, vamos comer na cozinha. No caminho pra cozinha, eu vou pôr a foto aqui agora. Aqui vai ter uma foto. Tinha essa foto numa parede. Essa foto é a foto da missa na Basílica. Acho que deve ser a missa do Galo. Alguma missa importante, que tá todo esse monte de padre aqui de branco, se reunindo aqui, fazendo fila. Lembrando que eu tava no corredor indo pra comer. Já tinha passado onde eu podia errar. E aí tava eu, o João, o outro humorista, olhei aquela fotona na parede e falei pros dois, nossa, não sabia que é aqui que começou a reunião da Ku Klux Klan. Daniel! Nossa senhora, que vergonha, meu Deus do céu. Eu falei pro João e pro rapaz lá que tava com nós, outro comediante. Que eles estavam aqui do meu lado e o quadro tava desse. Então eu olhei pro quadro e falei pra eles. Como piada. Eles riram. Eu só pararam de rir porque atrás de mim veio uma foto falando, bonita essa foto da Basílica, né? Com os padres todos reunidos. Aí eu fiquei com a sensação de a pessoa ouviu ou não ouviu? Podia ter sido eu. Podia ter sido você? Como assim? Podia. Eu falaria isso pra você se eu tivesse ouvido. Mas você daria essa em direto, sim? Daria. Você ia dar em direta? Se eu não te conhecesse, sim. Se eu te conhecesse, eu já ia fazer que nem eu fiz. Daniel! Aí a pessoa falou isso aí não sabemos se foi uma indireta, se ela, porque ela ouviu, ou se ela só falou porque achou que a gente tava achando bonito. Ou a gente deu risada do quadro e... Enfim, foi esquisito a situação. Aí a gente comeu na cozinha do estúdio, num climão. Imagino. Mas ninguém comentou sobre isso e voltamos embora de boa, na benção do Senhor. Mas que essa foto com um monte de homem de túnica branca parece a reunião da Ku Klux Klan, parece. Não, você não vai fazer eu confirmar isso. Eu só deixei no ar. Bom, esse foi o episódio de hoje. Bem maior aí pro pessoal que tava reclamando. Aí se gostou do episódio, já sabe, já dá o joia. Comenta. Se não souber comentar, você vai comentar o quê? Vai caçar sapo, Daniel. Vai caçar sapo, Daniel. Eu tinha esquecido qual que era o xingamento. Então, comenta aí, vai caçar sapo, Daniel, segundo a minha esposa. E se você quiser ajudar mais, pode ser membro. Fique sempre à vontade. Tá tendo umas vantagens aí pra quem é membro. Uns vídeos aí exclusivos. E é isso, espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado. Uma chuva de bênção na vida de vocês.